Meu nome é Avelar de Moraes Macedo, sou filho de Rio Verde. Aliás, meus bisavós chegaram aqui em 1889, vindo de Minas Gerais. Então toda a minha história da minha família é toda aqui em Rio Verde. Eu comecei desde cedo a estudar, aqui em Rio Verde mesmo, estudei fora uns tempos e a maior parte da minha vida como estudante foi fora de Rio Verde, Ribeirão Preto e no Rio de Janeiro. Eu concluí o curso de agronomia e venho trabalhando há muito tempo. Já há alguns anos eu abandonei a profissão de agrônomo, plantador de lavoura, de arroz, de soja, milho, e atualmente, a questão de 21 anos mais ou menos, eu dedicado a um projeto de turismo, entretenimento e lazer, que é o Silvestre Resort. A minha vida nesse inteirinho foi muito dedicada a apoiar Rio Verde nas suas maiores demandas, em todos os aspectos. Participei ativamente aqui da criação da Universidade de Rio Verde, líder na frente do movimento com um grupo de pessoas dedicadas a Rio Verde, nós construímos a nossa universidade. Eu sou membro fundador do Rotary Club de Rio Verde, de centenas de iniciativas em prol dos mais carentes. E eu tenho dedicado a minha vida a ajudar Rio Verde de todas as formas possíveis, porque essa terra é a minha terra, então eu amo essa terra. E hoje, por exemplo, eu participo muito de trabalho filantrópico, que é a minha área espiritual, minha dedicação social, e nós fundamos aqui em 88 uma instituição chamada Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângeles. Esta associação hoje é a mais elogiada, a mais credenciada de Verde, com a média de 200 e poucos adolescentes, crianças e adolescentes, com mais de 10 atividades diferentes. Essa parte de inclusão social, dedicando com todo o rigor na área educacional, a parte de principalmente matemática e português, reforço escolar. Então é uma instituição que nós nos orgulhamos muito, embora esteja um pouco afastada, até recentemente eu ainda estava na frente dela. Outra coisa importante que eu fiz durante a minha vida foi ficar quase 4 anos com o Dr. Paulo Campos, o professor mais importante de Goiás. Pregador espírita, um dos criadores, incentivador do espiritismo em Goiás. Quando eu já era muito ligado, ele me convidou para fundar uma vila para pobre, Serviço da Providência, SERPRO. Então nós ficamos quase 4 anos pedindo recursos exclusivamente dos produtores rurais e construindo 300 casas, moradia simples, mas que até hoje está servindo a camada mais pobre de Rio Verde. E assim outras instituições, participei do Abrigo dos Velhos, sempre no trabalho dedicado à obra espírita. Em 67 eu terminei meus cursos no Rio de Janeiro e implantei em Rio Verde a primeira empresa de insumos agrícolas. Isso em 68 ela já estava funcionando. E por vários anos nós dominávamos essa região. Depois veio um problema muito sério com a agricultura, que era a agricultura vai e vem. A agricultura é cíclica, outra hora está muito bem, outra hora não vai e tal, com uma série de razões. Então eu participei desse processo. Mas o que tem que se marcar aqui, o que tem que firmar aqui, a base de tudo isso, aonde chegamos hoje, na área industrial, na área do comércio, serviços, educacional, tudo, a base foi implantada na década de 70. Porque Goiás não tinha infraestrutura nenhuma. Os governos militares, especialmente o Geisel, teve a cabeça, a inteligência de perceber que precisava de criar um instrumento com condições especiais para desmatar o centro-oeste. Porque o cerrado não produz nada. É claro que pode ter tido algum excesso em alguma área na parte ambiental, mas de qualquer forma foi a base, o crescimento de Goiás, de Rio Verde, foi tudo a partir da década de 70, que foi com o incentivo do Polo Centro do governo, que incentivou o desmatamento, incentivou a melhoria nas fazendas, melhoramento genético do gado, e o governo federal também abrindo as BRs, que foi fundamental, e comunicações, a BR-452 Tumbiara e a 060 a Brasília, né? Então isso aí foi fundamental, essa base. E nesse inteirinho, em 75, Paulo Roberto Cunha, grande idealizador da cooperativa, a terceira cooperativa do Brasil, comigo, foi implantada em 75. Então isso aí foi fundamental. No mesmo ano, o governo federal, através do Alisson Paulineres,
talvez o maior ministro que o Brasil já teve da agricultura. Ele criou a Embrapa, fundou a Embrapa. A Embrapa foi fundamental para criar, adaptar as variedades adaptadas à nossa latitude, que só produzia soja no sul. Então teve que anos e anos de cruzamento, melhoramento genético para criar as variedades que hoje é essa realidade do centro-oeste todo, né? Então a década de 70 marcou tudo isso. Então isso, e o resto foi consequência disso, porque aí vieram as lavouras tecnificadas, a Comigo crescendo, montando sua infraestrutura de armazém, e outras empresas surgiram, montando a base, que seria armazenamento. Nós não tínhamos armazenamento. E aí começou o processo de crescimento. E a Comigo, por exemplo, em 83, iniciou o processo realmente industrial de Rio Verde. Criou a primeira indústria de esmagamento de óleo. Agora, 4, 5 anos atrás, ela triplicou a sua capacidade de esmagamento de soja. Então a Comigo hoje é em torno de 3 milhões de toneladas, 3 mil toneladas dia que ela esmaga de soja. E, em consequência disso, aí vem ração. A Comigo hoje produz ração para todos os animais possíveis, inclusive peixe, que é ração extrusada, é uma ração especial, animal, todos os animais, farelo de soja, e a Comigo tem laticínios, a parte de fertilizante não é indústria, mas é uma coisa importantíssima também, que é a base da agricultura. Ela tem um parque industrial muito grande, que principalmente nesses últimos 2 anos agora, ela inaugurou esse monumental parque, na área do misturador de insumos, misturador de adubos. É um negócio gigantesco. A Comigo só abrindo, hoje ela atinge 14 municípios, parece que da região. Ela foi a base de tudo. Em seguida, por exemplo, montou a indústria de óleo, ela fez um convênio com a Brasilatas. Brasilata que fabrica embalagem de latas. E ela assumiu um compromisso de sei quantos anos que compraria exclusivamente dela, a maneira de assegurar a vinda dela para Rio Verde. E outras indústrias vieram, por exemplo, logo depois a Kowalski. Kowalski é de um grupo hoje francês, que foi adquirida. Kowalski era um rapaz do Paraná, que era o dono em várias indústrias no Paraná e aqui. E foi vendida, acho que o ano passado, há 2 anos, para um grupo francês, multinacional. Então, hoje, a parte de milho, por exemplo. O milho, ele, além da parte humana, a parte de ração animal, e atende também a cervejaria, a parte de cerveja. Então, uma indústria importantíssima. Rio Verde é um grande produtor tanto de soja quanto de milho, né? Outra indústria de peso aqui em Rio Verde foi por exemplo, a Cargill. A Cargill, nós estávamos no governo aí, na prefeitura, mas a Cargill instalou em Rio Verde e já montou sua grande indústria de esmagamento de óleo também, um armazém muito grande. E ela montou juntamente um grande misturador de adubo, que parece que depois ela se desfez ou diminuiu a participação. Então, aí vem a Cereal, Evaristo. A Cereal é uma empresa hoje genuína, nascida aqui, e hoje ela produz, exporta ração para o Brasil todo, soja, farelo de soja e soja degomada, né? Que é um tipo de soja que para cosmético, é uma coisa assim que se usa muito, remédio. Então, depois dessas empresas vieram, tem outra empresa, por exemplo, a Rinco, que é a parte de bebida, empresa grande nossa aqui também. E insumos, e tem outras empresas, Hering, então é um misturador muito grande aqui na região. Então toda essa infraestrutura está montando para que Rio Verde hoje seja um dos municípios mais importantes do Brasil. Até pouco tempo era o maior PIB do Brasil no agronegócio, hoje não tem, está em segundo, primeiro, mas é um dos maiores, principalmente pela tecnologia, né, que tem aumentado cada ano com a pesquisa e melhorado essa produção. Então, Rio Verde hoje, em termos de milho, a produção de milho e soja se equivalem, embora a área de milho seja menor, mas a produção por hectare é o dobro, mais ou menos o dobro. Então, Rio Verde hoje, em termos de infraestrutura, e pelo que a informação que eu tenho, mais ou menos 40% da produção de soja já é industrializada em Rio Verde. Já é esmagada em Rio Verde. Isso, consequentemente, tem muita vantagem, né? Agrega valores, emprego, uma série de coisas que... Agora, o grande diferencial, realmente, não tem dúvida de falar, que foi a Perdigão. Porque a Perdigão,
quando ela veio, Rio Verde já estava em crescimento. Ela apenas não, colaborou em muito, acelerou o crescimento. Porque Rio Verde já vinha crescendo por uma série de razões, pela região, pela topografia, fertilidade do solo. Então Rio Verde é um município privilegiado pela localização, mas a Perdigão realmente ela veio acelerar o desenvolvimento, não só com ela, mas as empresas satélites que vieram com ela, né? Por exemplo, a Orsa, a Videplast, a Triel, fábrica de carrocerias, de caminhões, tudo para atender a mesma Perdigão. Então são indústrias fortes que vieram, além, nós criamos em Rio Verde também, o Paulo, prefeito e o secretário em tudo, Paulo Roberto Cunha, prefeito e o secretário em Indústria e Comércio, criamos um modelo para o Brasil, chamado DIMP, nosso, Distrito Industrial Municipal de Pequenas Empresas. São 240 empresas, 90% pequenos mesmo, micro, pequenos empresários. Doamos tudo, incentivamos tudo, facilitamos a entrega do terreno antes de fazer nada para que seja financiado pelo FCO, que é o grande incentivador de financiamento para o Centro-Oeste. Então isso aí hoje é uma realidade, tem mais de 2.000 empregos. Algumas cidades de Mato Grosso vieram aqui pegar o modelo, a repercussão foi muito grande desse projeto. E em Anápolis, vieram 3 secretários, levaram todos os projetos, passamos um dia junto. Agora, há pouco tempo, encontro com uma pessoa, falou, você está lembrado de mim? Começamos a conversar, eu fui com aquele grupo lá de Anápolis, era secretário, quando viemos copiar o modelo, implantamos 3 desse distrito em Anápolis, uma cidade muito maior, distribuídos aí, então é um negócio bem bolado, se atende pequenos empresários, localizado, cada quadra é distribuída para cada segmento, facilitar a compra, a venda, é um negócio que serviu de modelo para o Brasil. Então essas são empresas ali que dão apoio às grandes empresas, com serralheria, com a parte torneadora. Nós temos hoje gente que nos atende aqui no parque, que atende, sempre está lá na Perdigão, atendendo a Perdigão na parte de serralheria. Então essas empresas vieram somar e dar base de sustentação para as maiores empresas. Então eu acho que eu vou começar o que eu relatei para você agora com o Dr. César da Cunha Bastos. Foi um dos filhos mais ilustres dessa terra. O Dr. César doou a sua vida à educação e à cultura em Rio Verde. Doou, ele não falava, ele doava. Ele era um homem desprendido. Ele tinha uma visão muito além de qualquer um é capaz de ver. Ele, na década de 80, ele conseguiu com Oscar Niemeyer um projeto de um teatro. Isso em 80. Ele achava que era importante um teatro para divulgar a cultura, né, e melhorar o nível intelectual do morador de Rio Verde. Ele empenhou muito isso, mas o pessoal não tiveram condições, os prefeitos não tiveram a vivência, nem alcançaram o que ele queria, né, dizer com o Teatro Verde, a importância que significaria naquela época. Infelizmente não foi, mas ele teve a ideia, lançou, criou o projeto, tudo. Então, a nossa universidade deve tudo ao Dr. Sérgio da Cunha Bastos. Hoje a Universidade de Rio Verde, ela tem 58 alqueires, chamada Fontes do Saber, 58 alqueirões. Poucos campos no Brasil têm uma área como essa. E foi fundamental a presença do Dr. César, o apoio dele, naquele momento mais difícil que nós não tínhamos dinheiro. Doou terras, doou recursos, o tempo todo que pediu, sempre ele colaborava. Então, o Dr. César, como um homem dos mais ilustres de Rio Verde, principalmente na área educacional. E a sua esposa, companheira dele, também foi uma pessoa que dedicou a vida a uma maternidade que ela fundou em Rio Verde. E tinha muita gente que colaborava no começo, no início, mas com o tempo o governo demorou para que a instituição para participar, o governo federal, através do Ministério da Saúde, depois de muitos anos começou a ter uma participação mais, mas era o povo que contribuía, e ela na frente. Faltava dinheiro, o Dr. César cobria, e foi assim durante sua vida toda. São pessoas que marcaram em Rio Verde. Agora, quanto à história de Rio Verde, não é porque era meu amigo e pessoa que eu admirava, era o finado hoje, Paulo Roberto Cunha. Ele foi idealizador, criticado na época, faz parte, né, da Comigo. Hoje a Comigo é uma gigante. Na época ele lutou, ficou 13 anos na frente comigo, preparou a Comigo, passou para outros que continuaram e teve sorte, teve bons administradores. Hoje a Comigo, só para ter uma ideia, a nossa a exposição aqui da Comigo, ela é a segunda do país, só perde para Ribeirão Preto. Costuma receber, o ano retrasado vieram 4 ministros
e da importância que essa feira, que a Comigo promove. Então o Rio Verde vem crescendo, vem tudo isso em função de uma base que o Paulo Roberto, um legado que ele deixou lá atrás. E como prefeito, como eu disse, ele inovou em Rio Verde. Principalmente na área de educação, recebeu muitos prêmios. Ela era uma pessoa difícil, temperamental, mas uma pessoa de um coração muito grande. Então ele dedicou muito a Rio Verde, sabe? E no estado de Goiás, a gente vê falar, por exemplo, que admiro muito essas pessoas que entraram pobres e saíram pobres. Henrique Santini, não tive convivência nenhuma com ele, passou pelo governo pobre, uma pessoa que levou com seriedade a coisa pública. Infelizmente, hoje é tudo diferente. As pessoas entram no governo, saem milionário. Então é uma coisa que você tem que admirar essas pessoas que tinham caráter, que tinham vergonha, porque para mim dinheiro público é sagrado, é para atender lá na ponta, que é as criancinhas na creche. Infelizmente o Brasil está aí, é a situação que nos envergonha, né, como país. Então eu citaria essas duas pessoas que me veio, como governador eu citaria o Henrique Santini pela integridade moral, lá de Anápolis, né, já falecido também, que ninguém nunca viu falar nada que o desabonasse em relação a termos de corrupção, nada disso. São pessoas que eu olho muito esse aspecto, que sem isso aí não tem jeito de o país avançar, né? Com tanta corrupção, tanta né, maledicência que está geral. Hoje nós não precisamos nem de culpar um partido, hoje é generalizado, é todo mundo, viu? Infelizmente, né? Olha, esse trabalho nosso aqui, filhos adolescentes, tinha fazenda e a renda não dava. Então eu queria inventar uma coisa diferente e partir para essa área, descobrir essa área, tive essa felicidade de vislumbrar isso aqui. Isso aqui vocês não conhecem aqui, talvez ela conheça. É muito bonito. Aqui nós temos hoje muito verde. Só para ter uma ideia, ano passado plantamos 940 árvores. Esse ano plantamos poucas ainda, mas vamos plantar mais. Todo ano é plantio de árvore. Se você ver aqui, é um oásis dentro de Rio Verde. É verde para todo lado. Nós temos 3 córregos que nascem aqui. E o parque está bem, está crescendo. Hoje eu emprego aqui mais ou menos de 170 pessoas. Aqui diretamente, 170. O hotel ainda é relativamente pequeno, é por exemplo. Nós vamos ampliá-lo agora. Mas a minha paixão é o verde, é o meio ambiente. Fiz muita palestra sobre isso, já falei muito sobre meio ambiente. É uma coisa que eu admiro, eu olho para uma árvore assim, eu admiro o que uma árvore é capaz de... Ninguém pensa, ninguém imagina o que é uma árvore. Então isso aí eu levo isso a sério, é sempre plantando árvore, sempre cuidando da natureza. E hoje o clube aqui é uma referência na região, modéstia à parte, devido à natureza ter ajudado muito aqui, sabe? E nós temos empenhado, é uma luta, não é fácil, muito difícil, mas estamos caminhando, aproveitando esse bom de Rio Verde, esse crescimento, então também crescendo com o nosso parque, uma série de projetos inovadores e sempre nós priorizamos a parte social. Então já tem os dias da semana, segunda dia, nós recebemos, semana passada estava o pessoal aqui da Pestalozzi lá, passando um dia aqui. Tem escolas, crianças, escolas carentes e com problemas de deficiente, idoso, vem aqui, nós estamos abrindo sempre isso aí, que eu acho que isso é o mínimo que a gente pode ajudar, um dia de alegria, uma coisa, para esse pessoal menos favorecido, né, pela vida. Agora a instituição, por exemplo, a Joana de Anjos que nós fundamos, todo mês estão aqui. É feito testando eles lá com os melhores alunos, mais esforçados, todo mês vem aqui. Tem 2, 3 anos de criança que passam o dia. Isso faz 20 anos que são assim. E outras escolas vem mais eventualmente. Crianças carentes e creches, então se vem sempre. Então a gente preocupa muito com essa parte. Agora nós temos uma visão disso aqui, uma visão futura. Nós estamos apoiando com projetos que nós vamos lançar o ano que vem, que é exclusivamente turístico. Nós vamos vender um modelo novo de negócio, vamos vender na região inteira para trazer gente para Rio Verde, apoiando o turismo. Uma das grandes indústrias do mundo é o turismo. Então nós estamos nesse contexto aí e preparando para isso, sabe? Receber gente fora, inclusive com escritório em Goiânia e outras cidades, para vender esse projeto nosso. E sempre dizendo o seguinte, uma das maiores indústrias do mundo chama-se turismo. O que emprega direto e indiretamente toda a cadeia do turismo é impressionante, viu? Então nós estamos aí nesse contexto, apoiando Rio Verde
e esperando que o prefeito, bem intencionado aí, promova ações de apoio, né, ao turismo, fortalecer o turismo na nossa região. Então este é o nosso projeto. Na verdade, os governos já vêm preocupando com isso há muito tempo. Agora, sempre tem malhado, tem batido no produtor rural. O grande herói, você pode ter certeza, desse país são os agricultores. Eu mexi com lavoura, então eu conheço a história. É difícil demais enfrentar dificuldade de governo, crédito, enfrentar pragas na lavoura, doenças na lavoura, enfrentar o clima. Você põe tudo que você tem num ano, você está arriscado a perder tudo. Como eu cansei de ver gente em grandes fazendas, não tem mais nada. Então se corre um risco violento. Para quê? Para alimentar a população brasileira e exportar o excedente. Então, eu considero um dos grandes heróis deste país é quem produz, sol a sol, chuva a chuva, o cara está ali produzindo. Esse que faz o desenvolvimento. Então, muitas vezes é malhado que meio ambiente, é claro que teve algum excesso, mas hoje o pessoal está consciente. Ele sabe, para ele continuar produzindo, ele tem que preservar o meio ambiente. Hoje há uma consciência geral já disso. É claro que pode ter algum desvio aqui e ali, mas não tem dúvida que ele tem consciência hoje que ele tem que preservar. E muitos estão fazendo, principalmente a Comigo tem um trabalho muito importante nisso. Ela tem quase todos os produtores na mão dela, a parte de preservação, plantio de árvores nas cabeceiras, reforçar as margens dos córregos. Isso é um trabalho que vai sendo feito. Pode ter tido mais longe, lá no Mato Grosso, Norte, ter tido algum excesso, mas na nossa região não. Aqui o pessoal já tem essa consciência que se ele destruir o meio ambiente, ele está limitando o negócio dele, acabando com o negócio dele. Rio Verde hoje é uma das cidades mais importantes do Brasil, pelo dinamismo, pelo crescimento, em cima de uma ampla base. É lógico que começou com o agronegócio, mas hoje Rio Verde se destaca na educação com 3 universidades em Rio Verde. Por exemplo, a nossa municipal aqui, que é uma fundação municipal, a nossa Unirv hoje, UniRV, ela tem 8.000 alunos. Pra você entender, tem mais de 20 cursos hoje, inclusive medicina já há alguns anos, já formando a primeira turma. Isso é uma base. E outras escolas, além de um colégio federal que nós temos aqui, era o Instituto Federal, vários cursos superiores de engenharia e agronomia. Então hoje Rio Verde é um polo educacional, sabe? Que atende a região inteira e atende as pessoas. Agora Rio Verde é um polo receptor, chega gente de tudo quanto é lado do Brasil. Então é importante citar, na década de 60 começaram a vir os paulistas, e até hoje nunca pararam. E em 80 os gaúchos, que muito ligados à agricultura, à soja, vieram. Então Rio Verde hoje é um município muito diversificado em termos de etnia, de pessoal de várias regiões do Brasil, que vieram para cá somar, um município pujante. Na área de serviço não se fala. Hoje é um centro médico, Rio Verde tem grandes especialistas em várias áreas, surgindo hospitais novos, agora a Unimed fundou um hospital novo e outros projetos aí para ampliar mais ainda a parte de saúde. Então a parte educacional de saúde, serviço em geral, o Rio Verde está muito bem. A indústria crescendo, com o agronegócio, com a produtividade cada vez maior no agronegócio, na produção de soja e milho, então o município tem todas as condições básicas, infraestrutura de rodovia, agora espera que termine a ferrovia, que começou com Sarney, essa ferrovia, liga lá de São Luís a Maranhão a São Paulo, Santa Fé do Sul em São Paulo, espera que conclui agora, né? Agora, então Rio Verde está aí, preparado, a capital de uma região, município privilegiado, e a gente fica honrado de ter ajudado a participar de alguma coisa disso aí, lá da nossa modesta colaboração. Aconteceu, na época que o presidente Lula era presidente, ele acreditava, não sei por quais razões, que ele tinha que incentivar o etanol. Segundo ele, seria a energia limpa que seria vendida para o mundo. E ele falava isso nos diversas viagens para o exterior e no Brasil em toda oportunidade. E começou o BNDES financiar com recursos, com condições especiais, longo prazo, todo mundo que queria investir em usina de açúcar e álcool. Aí eu tinha uma experiência já de adolescente ainda, quando fui estudar em Ribeirão Preto, há muitos anos, e vi o que era a diversidade, a diversificação das atividades econômicas do município.
Então acompanhava ainda como adolescente de Igarapava, Ribeirão Preto, a Mogiana, que eles chamam em São Paulo, a região da Mogiana, a pujança daqueles municípios. Ali tinha de tudo, algodão, café, gado holandês, nós não conhecíamos aqui em Goiás. Aquela cidade onde passava ali, viu o movimento de máquinas, de caminhões, de gente. Era uma coisa, um grande crescimento, grande atividades, aquele pessoal, a cidade crescendo. Passaram-se os anos, eu indo a São Paulo, hoje nós constatamos que de Igarapava a Campinas, São Paulo, todo o interior de São Paulo, 80% virou cana. Qual a conclusão disso que eu tirei na época? Que nós tínhamos que lutar para impedir que viesse usinas para Rio Verde. Eu tive essa felicidade, liderei eu sozinho 2 anos lutando contra a cana, pegando baixo-assinado, peguei 38 mil abaixo-assinados, e aonde podia falar, onde tinha nada a ver com cana, eu estava batendo em cana, que eu tinha convicção, estudei profundamente, que seria o fim de Rio Verde, seria a decadência econômica de Rio Verde. 8 usinas tinham interesse, 4 olhando e 4 mostrando interesse em vir para Rio Verde. Então eu levantei isso como se fosse uma missão. E comecei 2 anos recebendo crítica de alguns que não sabiam de nada, mas conseguimos, no final, assinatura de todas as entidades de Rio Verde, religiosas, sociais, cooperativas, sindicatos, contra a cana em Rio Verde. Porque Rio Verde é o município mais diversificado do Brasil na área do agronegócio. Então a cana seria o fim de tudo isso, porque o governo estava financiando a juros baratos a longo prazo e seria a decadência total de Rio Verde. Empenhei isso como uma missão. E o prefeito tinha muita coragem, Paulo Roberto Cunha, assinou a lei, limitando, não proibindo, de 10% da área plantada. Quando assinou, teve repercussão internacional, batendo tudo aquilo que o Lula falava, e o prefeito na época recebeu jornalista da França, da Espanha, e queria saber por quê. Aí foi tudo explicado, que nós não queríamos, apenas limitamos, não proibimos, limitamos em 10% da área. Aí o que aconteceu? Os usineiros sumiram todos, Rio Verde hoje é essa pujança. E o que aconteceu depois disso? 158 usinas, infelizmente, quebraram até junho do ano passado. Então, vocês veem a tragédia que seria se Rio Verde tivesse essas usinas em Rio Verde. O agronegócio teria acabado. Eu tive essa missão que eu acho que foi até divina, que me inspirou a ficar 2 anos, levando pedrada de alguns, pensando em si, agrônomos querendo fazer projeto para usineiro, e eu pensando na minha terra, no emprego do pessoal de Rio Verde, da juventude de Rio Verde. Então, isso aí foi uma coisa que eu gosto de destacar, que foi uma batalha dura. E sempre eu citava números, como o IBGE, dizendo que o pior índice do IDH do Brasil é o interior de Alagoas e Pernambuco. Há 300 anos as usinas estão ali. Não agrega nada, só um que ganha, é miséria total em volta. Então isso, eu me sinto orgulhoso de ter participado e ajudado a minha terra.